Galera, o Mengão vence aí, mas não convence, hein? Flamengo 2-1 em cima do Vitória. Vitória é importante, é óbvio, mas o futebol do Flamengo precisa evoluir e muito ainda nesse campeonato brasileiro, tá? Vamos ver que a galera aqui do Sport TV vai estar falando sobre essa partida do Flamengo aí. Flamengo 2-1 para cima do Vitória. Se inscreva, deixe seu like. É um prazer ter você com a gente todos os dias. Você rubro-negro e você também anti-rubro-negro. Simbora aqui para o nosso vídeo. Fala, Thales, tudo bem? Bom dia, Barreto. Bom dia, Cantarelli. Bom dia, Thales. Eu queria começar falando de um caso um pouco mais longínquo, apesar de estarmos em meio de rodada do Campeonato Brasileiro já. mas percebe que quando a gente estava falando com você, na verdade estava falando e a gente aqui escutando com a Kelly e com o Lofredo, tanto para falar de Flamengo quanto para falar de Vitória, a gente falou da reação dos torcedores, né? Como o torcedor do Flamengo encara a derrota, como o torcedor do Vitória ali ontem. E é incrível o quanto o caso do cabeludo do Manchester United, o cara que não corta o cabelo desde outubro de 2024, né? Porque o Manchester United não ganha 5 vitórias seguidas, mostra um pouco uma reflexão sobre... Ele não quer nem título. Ele quer 5 vitórias. Quer 5 vitórias. Tá com mais chance de cortar o cabelo agora com o Carrick, não tá? Tá, mas agora tem que esperar mais 5 jogos, né? Tudo bem, mas o time está jogando o suficiente para conseguir 5 vitórias seguidas. Ele ligou para a barbearia, reservou. Mas... Para quem tem um cabelo daquele tamanho, voltar agora 5 jogos é muito. Mas como a lógica do futebol tá mudando, né? De quem produz a narrativa, né? A narrativa antes era produzida completamente pelo campo, era o campo que ditava as sequências, o que ia acontecer, e hoje é o torcedor, né? O torcedor também participa disso. E aí, falando de Manchester United, talvez quando o time não produz a sequência, quem produz a sequência, ainda que com uma falha do time, que não consegue há muito tempo ganhar 5 jogos consecutivos, é o próprio torcedor. Essa mudança da lógica, essa importância que as redes sociais, a própria internet, antes o torcedor era uma massa anônima por completo, né? Hoje a gente vê a situação desse torcedor do Manchester United é comentada pelos técnicos que passaram ao longo do tempo, pelos próprios jogadores. Eu tenho certeza absoluta que essa situação virou tão grande nas redes sociais, que cria uma pressão para dentro de campo e que também invisibiliza algumas coisas, né? O Carrick está fazendo um bom trabalho no Manchester United. O que numa liga inglesa, numa temporada de futebol inglês, 4 vitórias e um empate, que ele empatou com o West Ham fora de casa ontem. É maravilhoso, é um desempenho maravilhoso. Mas ainda assim não serviu para cortar o cabelo, então não serviu para acabar com essa narrativa. Agora, a pergunta que sempre tem que ser feita num caso como esse: essa pessoa está num relacionamento? Tem uma cara metade? Conversou sobre isso? Olha, hoje em caso dia... tenha... Hoje em dia... Eu só deixei o bigode porque deixaram que eu deixasse o bigode. Hoje em dia... Mas vou hoje em dia... perguntar pra minha mulher se eu quero, né? Hoje em dia, like tá valendo Mike Beleza. Então, assim, pode ser que até por ele ter ficado assim, ele tenha conseguido uma cara metade aí, não sei. Precisamos saber aí, né? Precisamos saber. Fala, Cantarelli, tudo bem? Bom dia, Barreto. Bom dia, Thales. Cara, assim, óbvio que a gente vai falar do jogo do Flamengo. E eu acho que aconteceu o que tinha que acontecer no jogo, assim. Porque primeiro que você vai olhar para um retrospecto. Até ontem eu estava falando com o personal, agora tem um personal trainer. Olha aí. Parceiraço Yuri aí, professor de educação física, mano. Rubro-negro. O que tu espera do jogo? Não, né? Precisa voltar a jogar. Falei, cara, eu espero um jogo onde o Flamengo vai vencer, mas vai ser muito duro para o Flamengo vencer o jogo. Foi o que aconteceu. Porque se a gente for voltar e olhar para os últimos jogos entre Vitória e Flamengo no Barradão, todos foram assim. Sim. Em nenhum ano o Flamengo chegou lá e venceu. Lembrar do gol do Carlinhos, lembra? Recentemente? Sim. Um dos únicos gols do Carlinhos, se não o único numa Série A de brasileiro pelo Flamengo. Um gol que sai no final, ajuda. Fez contra o Sport. Tem um gol do Arrascaeta, se não me engano, no ano passado. Porque o 8-0 do Flamengo no Vitória é no jogo do Maracanã. E aí dá aquela sensação, o Flamengo vai chegar lá e amassar. Não tem sido assim. O Flamengo enfrenta o Vitória no Barradão, tem vencido, mas tem vencido por 2-1, 1-0. E eu acho que ontem foi o retrato desse jogo. Beleza. Não jogou bem mais uma vez, acho que o Felipe falou em relação à dificuldade que o Flamengo tem tido de controlar os jogos, né, contra os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas ontem foi controlado em alguns momentos do jogo, né? Então, foi controlado. Mas... Porque o que vinha acontecendo com o Flamengo nesse começo de temporada
era os adversários fazerem um jogo que ataca as vulnerabilidades, né? Bola aérea na defesa, encaixar um contra-ataque. Mas eu não sei se a gente viu momentos assim de domínio de São Paulo, Corinthians. O Fluminense foi misto contra misto. Acho que não. O Corinthians jogou melhor que o Flamengo. Jogou melhor, mas que apresentou uma proposta melhor. Tem até uma pressãozinha no Flamengo. O jogo contra o Inter é esse retrato que você falou. O Flamengo pressionando o tempo todo. O Inter, no Maracanã, se postou lá para aproveitar as oportunidades. Criou chances, botou o Flamengo em perigo. Mas ontem o Vitória estava mandando no jogo. Ficou mais com a bola não sei qual foi a gente já tem os números da partida, pode até, se puder inverter, a gente começa com os números e depois mostra os lances. Porque durante um bom tempo do jogo, o Vitória teve mais posse de bola. Sim, mas tem uma situação que o Ricardo Rocha que levantou, assim, que eu estava trocando ideia com ele, eu falei, cara, não é possível que é assim. Mas o Flamengo é o time com a maior média de idade da Série A do Campeonato Brasileiro. Aí eu falei, não é, pô. Na minha cabeça. O Pulgar é jovem, né? Quando a gente está vendo as manchetes, o Rossi Salvador... o Rossi vai, evidentemente, dominar as manchetes, porque garantiu a vitória, né? Sim. Mas tem uma tese aí pra gente, eu acho, ficar atento, até para o torcedor do Flamengo ficar atento. O Flamengo contrata jogadores ou consagrados ou no auge, né? Então é muito difícil, por exemplo, o Flamengo ter hoje um jogador da base no time titular. Muito difícil. O Palmeiras tem uma política um pouco diferente nesse sentido. Então você vai lembrar que nas conquistas importantes do Flamengo, puxando aqui pela memória, os 2 últimos foram o João Gomes, que foi titular na Libertadores 22, cria da base, e o Wesley. O que isso faz? Quando você contrata jogadores ou consagrados, tiveram uma carreira na Europa, ou que são jogadores que, enfim, que estão no auge da carreira, você tem um time mais velho. Sim. E um time mais velho tem a obrigação, o Flamengo no ano passado, por exemplo, falava isso, tem a obrigação de controlar todos os jogos, seja dentro ou fora de casa. É o único time no Brasil que tem essa obrigação e tem esse estilo de jogo implementado. Mas obrigação em que sentido? Acho que por parte da torcida também. Entendi. O Flamengo não pode não controlar um jogo. Jogar, por exemplo, como jogo com Existe Vitória... uma expectativa, existe praticamente uma exigência do torcedor de que o time faça isso. Em todos os jogos. Seja... não, esse jogo aqui especificamente, eu vou pegar o Corinthians na arena do Corinthians e vou jogar por uma bola. Não. Sabe o que isso me fez lembrar? Um jogo, uma entrevista do Felipe Luiz falando sobre o Jorge Jesus, que no jogo contra o Santos falou, hoje a gente não vai jogar, é só meter bola longa pro Gabigol. Sim. Esse jogo foi 1-0, com um gol bonito do Gabigol de fora da área, por cobertura. Ele disse que é o maior gol da carreira dele, né? Isso. E o Felipe Luiz disse que ficou incomodado com essa orientação. Falou, não, por que a gente vai fazer isso? Se o nosso time tem possibilidade de jogar de outra maneira. Não entendi essa orientação. Ou seja, não é nem o torcedor, também é a cabeça do Felipe, né? Provavelmente ele mesmo já tem introjetada essa exigência. A gente precisa mandar nos jogos. É o time que no Brasil tem essa obrigação de mandar nos jogos em casa ou fora de casa. O torcedor de outras equipes, ele não vai ficar tão triste, por exemplo, até para Palmeiras. Se o Palmeiras joga de uma forma reativa e conseguir vencer o jogo e somar na tabela. O do Flamengo vai, ontem aconteceu isso. Né? Conseguiu sair com a vitória ali, é difícil jogar no Barradão, tem sido difícil no Flamengo, mas falar nisso, não está feliz. Você citou 2-1 como um placar recorrente e o nosso companheiro Leslie Leitão me mandou aqui a lista dos últimos 6 jogos do Flamengo contra o Vitória em Salvador. Sabe quantos jogos terminaram 2-1 para o Flamengo? Dos últimos 6? 5. Não. E um foi 2-2. Porque ontem seria 3-0, Mengão. Olha lá, ó. Não, o Flamengo acabou com mais posse de bola, mas o número de finalizações... É o dobro, né? É o dobro pro Vitória, com uma certa a mais. Isso aí. Mas tem uma diferença. É curioso que a cobrança de pênalti do Renato Kaiser era considerada finalização certa, né? São os termos que a gente usa, né? Foi no gol, né? Nesse mundo da estatística aí. O goleiro pegou. Foi na direção do gol, né? Mas eu acho que tem uma diferença grande entre jogos difíceis no Barradão e o que se apresentou ontem. Assim. Acho que o Flamengo ontem
É difícil ver. Algumas coisas são muito difíceis de ver em jogo do Flamengo. É muito difícil o Flamengo sair ganhando de 2-0 no primeiro tempo e ser tão unânime o fato que é um placar completamente mentiroso no primeiro tempo ali. O Flamengo jogou mal no primeiro tempo, acho que o segundo também, mas o primeiro ali era um time que não conseguiu sair ali de uma reação do próprio Vitória. E mostra um pouco a força, ainda que o Flamengo jogando mal, mostra um pouco a força do elenco. O primeiro gol e o segundo gol do Flamengo, o primeiro gol é a força de um chute. O levantamento é do Cassius Leitão, irmão do Leslie, que trabalha aqui com a gente. Grande Cássio. E eu estava contando 5 resultados de 2-1 antes do de ontem, tá? Então, esse é o 6º acumulado em 7 jogos e o outro foi 2-2, que foi quase o placar de ontem, né? Foi quase. Eu não me lembro de um contexto de jogo, por mais que o Thales falou, o primeiro tempo do Flamengo é ruim, né? Muito ruim. Mas o Flamengo jogou mal em alguns momentos contra o Vitória lá também. Eu não me lembro de uma grande, assim, o Flamengo entrou e amassou o Vitória no Barradão recentemente. Mas eu também não lembro de um jogo tão ruim, assim. Do Flamengo? Do Flamengo lá, assim. Eu lembro bem desse jogo do ano passado, obviamente aí a memória não vai ser tão boa para lembrar tanto dos outros, assim. Esse jogo do ano passado era um jogo que o Flamengo o tempo todo, o Arrascaeta é brilhante no lance que faz o gol, que o tempo todo parecia que o Flamengo ia vencer. Ontem, pelo contrário, em algum momento do jogo, você poderia imaginar ali que o Vitória pudesse uma virada histórica ali, de sair de 2-0 para 3-2, especialmente quando sai o pênalti. Acho que o Flamengo fez a força do elenco. Tem cenas no jogo que mostram a força do elenco. Primeiro é o chute do Pulgar, né? Um chute maravilhoso, rara felicidade, você precisa de um jogador consciente e bom para aquilo. As chances do Vitória, inclusive a chance que sai o gol, mostra, por exemplo, o quanto individualmente o zagueiro... Na corrida, quando o Renato Kaiser pega a bola, tanto no contra-ataque que acabou gerando o gol do Mateuzinho, como em outros, que o Renato Kaiser mesmo acaba finalizando, os jogadores do Flamengo conseguem, mesmo saindo atrás, mesmo com a linha de marcação alta, voltarem, se organizarem, e aí o Vitória acaba errando os lances. E o Vitória acaba... É um vacilo o segundo gol, né? Tomar um gol de falta, de uma ligação direta como aquela, mostra que, de fato, ali o material humano entre um time e outro é muito diferente. O que eu acho que a comparação ruim, no momento, seria comparar, por exemplo, a vitória do Palmeiras contra o Vitória... contra essa do Flamengo. Porque contextos completamente diferentes. No Maracanã, o Flamengo fez 8-0. Jogando em São Paulo, o Palmeiras conseguiu golear esse Vitória, que é muito forte em casa, a torcida é muito importante. Mobilização impressionante. Mas eu acho que, assim, a notícia boa mesmo do Flamengo é 3 pontos. De resto, foi muito preocupante. Eu acho que é preocupante o desempenho do Flamengo nesse momento da temporada. E acho que a gente já está se distanciando um pouquinho do momento de falando, é o começo de trabalho, voltou tarde. Acho que está se distanciando e em 3 rodadas a situação não é legal. Assim, eu acho que é um time que precisa de evolução. O Lucas Paquetá é o símbolo máximo, que é um time que ainda em adaptação à nova temporada. O Paquetá foi mal. O Paquetá jogou mal. De novo. Mas é um jogador que eu tenho a confiança que vai ser um destaque do Campeonato Brasileiro. Você está melhorando aos pouquinhos, não, Paquetá? Bem mal. Entendendo um pouquinho melhor. É adaptação, né? É sutil, inclusive, é melhor. Assim. Mas tem uma tese que o Ricardo Rocha tinha me falado, assim, para a gente prestar atenção. O Flamengo é o time com a média de idade mais alta do Brasileirão da Série A. Porque aposta na contratação de jogadores, não jovens jogadores, mas sim jogadores ou consagrados ou que estão no auge da carreira no futebol brasileiro. Fora que hoje consegue manter jogadores. É isso. Né? Então, o Flamengo tem Arrascaeta e Bruno Henrique desde 2019, por exemplo. Então, esses jogadores estão envelhecendo com o Flamengo. O Bruno Henrique tem com a camisa do Flamengo. 35 anos, o Arrascaeta tem 31. Eu peguei o time que terminou o Brasileiro do ano passado, que não é essa escalação tem alguns jovens ali, o Everton Araújo, por exemplo, e o Emerson Royal. Mas o Emerson Royal não é titular, o titular é o Plata, né? O Varela, na lateral direita. E, por exemplo, você pegando com base o time titular do ano passado, com algumas alterações em relação à escalação ali da esquerda da tela. Você tem o Rossi, tem 30 anos, para goleiro nem é tanto, mas ele eleva um pouquinho também essa média. A defesa do Flamengo, o Varela tem 32, se eu não me engano. Léo Ortiz e Léo Pereira, 30. Alexandre, 34 e 35. Aí você vai para o meio campo. Aí eu falei, o Pulgar é jovem. Não, 32 também. Jorginho, 33, 34. Arrascaeta, 31. Se você pegar com base o Cebolinha como titular, como está ali naquela escalação, o Cebolinha tem 30 anos.
30 para 31, se eu não me engano. E aí você tem o Paquetá entrando ali agora, o Paquetá de fato tem 28, né? E se for o Bruno Henrique o titular, tem 35. No banco, você ainda tem mais jogadores experientes. Você tem Danilo, você tem Saul. 34 também. Também, Saul. Então, assim, a média de idade do Flamengo... De La Cruz, que entrou ontem também, não é garoto? Não é garoto, mas é até um pouquinho mais jovem. O De La Cruz dá uma baixada. Mas, assim, se você pegar como base o time titular do Flamengo, tem alguns jogadores que puxam para baixo. O Lino, se entrar, puxa para baixo. O De La Cruz está quase ali, mas não... É uma média de idade alta. O que eu vou dizer com isso, assim? Que os jogadores, para chegarem no auge físico e também de ritmo de jogo, esse time como um todo, com essa média de idade mais elevada, ele vai demorar um pouco mais do que os outros times. Sim. Não é que, o Flamengo vai sofrer ao longo da temporada. Não. O Flamengo físico ainda e de ritmo de jogo. Só que eu acho que isso demanda tempo, tendo em vista o calendário do ano passado para o Flamengo e tendo em vista a idade elevada de ser o time que tem a maior média de idade da Série A do brasileiro. Eu acho que isso vai demorar um pouquinho a acontecer. E ainda tem um acréscimo. É o time, como a gente estava falando, que tem que jogar controlando o jogo, seja onde for. Ou seja, é o time mais velho do Brasil, tendo que controlar o jogo onde for. Isso exige muito mais intensidade do que o adversário, que pode ter um jogo mais poupado, vamos dizer assim. Então, assim, demora um pouco mais essa arrancada. Acho que isso é natural do que os outros times. Se você tem um time mais balanceado, talvez o Flamengo já estivesse jogando mais bola, estivesse mais intenso. Eu acho que isso é muito claro na final da Supercopa contra o Corinthians. Você tem um time com uma intensidade e um time com outra intensidade. Mas o Corinthians jogou até o final do ano passado. Jogou, mas eu acho que a diferença é essa, um equilíbrio de idade dos elencos. Eu acho que o Flamengo demora um pouquinho mais a arrancar na temporada. E isso faz a gente pensar que quem está enfrentando o Flamengo agora, nas primeiras rodadas, tem uma chance que outros não vão ter lá para frente. Isso, né? Aí. E talvez isso entre na conta da manchete do Correio que a gente mostrou, e o Rainan Peralva se junta a nós agora para debater isso. Podia ter sido bem melhor. Por isso, né, Rainan? Pelo que o Vitória apresentou, né? Pelas circunstâncias do jogo, enfim. E, claro, pelo pênalti perdido, dava para pensar num resultado que seria muito importante para o Vitória nesse começo de temporada. Bom dia, Rainan. Bom dia, Barreto. Bom dia, amigos. Verdade, a gente estava conversando ontem, né, sobre o esquema tático que o Vitória estava utilizando na reta final do ano passado, que funcionou muito bem. Era aquele esquema tático emergencial para uma determinada situação de fugir do rebaixamento. E que não dava para usar desde o início do Campeonato Brasileiro desse ano, que os jogadores não estavam com essa mentalidade. Mas ontem, o que a gente viu foram jogadores com a mentalidade de que quando você toma um 5-1 do Palmeiras, que é um favorito ao título, e vai enfrentar outro favorito ao título, a mentalidade é completamente diferente, né? Você se prepara de uma forma diferente, tem aquela energia também que está jogando contra um dos maiores times do Brasil, com o estádio lotado, e a gente viu aquela energia que o Vitória estava colocando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Jogadores dando a vida, com uma competitividade alta lá em cima, uma rotação também muito alta, e engoliu o Flamengo fisicamente na partida de ontem, né? O Jair Ventura ouviu o povo e também passa pela mensagem da goleada sofrida no jogo anterior, né? De tirar o Zé Marcos, sacar o Zé Marcos, colocar o Luan Cândido, que é um zagueiro barra lateral esquerdo, jogou ali pelo lado esquerdo da defesa. O Kaique Gonçalves, ele preferiu colocar, pelo que eu percebi, uma trinca de volantes ao invés de colocar 3 zagueiros, mas claro que o Kaique fazia ali, afundava, né, na defesa para ajudar na saída de 3 e também estava um pouco mais defensivo ali. O Dudu foi titular e jogou muito bem, para mim o melhor do Vitória em campo. E o Mateuzinho no lugar do Canta La Pedra, que não estava bem na temporada, eu tinha falado também ontem aqui. O Vitória jogou com essa energia, com essa vontade, abafando a saída de bola do Flamengo, não deixava o Flamengo passar do meio de campo em grande parte do primeiro tempo. Claro que quando você tem um elenco de grande qualidade como o Flamengo tem, mesmo jogando mal, nas chances que vai ter, amigo, o Eric Pulgar acertou aquele chutaço, não pode dar espaço, né? Não pode dar liberdade, não pode vacilar quando o Flamengo tem chance. E o Vitória, pobre, segue sendo pobre na construção. Né? O Mateuzinho jogando de uma ponta, o Eric na outra, e o Kaiser no meio, e o Vitória apostando no chutão, na bola longa, principalmente do Gabriel, que chegou até a ser vaiado, o goleiro do Vitória, por demorar para repor, e quando repor, reposição a esmo, né? Às vezes para lateral, dá o chutão lá para frente, o Kaiser não tem altura para disputar com os zagueiros do Flamengo para dar aquela casquinha para os pontas, então o Vitória entregava muito a bola de graça para o Flamengo desse jeito. Até que vem o gol. Quando o Vitória está bem no jogo, vem o Natan fica olhando,
né? Muita gente está culpando o Camutanga na jogada porque ele ficou feio na fotografia, né? Ele cai estatelado no chão com as pernas abertas na frente do Cebolinha, mas ele está ali marcando o Pedro. Quando vem um lançamento numa cobrança de falta do meio de campo e o Natan fica só assistindo, o Cebolinha invade a área, o Camutanga sai desesperado, tem uma demora ali para perceber o que está acontecendo, né? Ele sai desesperado para marcar, dá uma escorregada e o Natan está trotando. Ele nem faz menção de aparecer ali para incomodar o Everton Cebolinha na finalização. Então, para mim, um grande erro do Natan, que não compensa o pênalti que ele sofreu no segundo tempo, tá? Porque foi um jogo bem ruinzinho do lateral direito do Vitória e também do lateral esquerdo. O Ramon foi muito mal e eu acredito até que pode ter sido um dos melhores jogos do Emerson Royal aí nessa temporada com a camisa do Flamengo, porque o Ramon deixou muito a desejar, tanto ofensivamente como defensivamente. No segundo tempo o jogo deu uma equilibrada, o Flamengo voltou melhor, mas mesmo assim o Vitória fez o gol logo no comecinho, né? Numa bela jogada do Renato Kaiser, que foi dúvida durante o dia inteiro. Ele que estava com lesão grau 1 na coxa, não jogou contra o Palmeiras, fez vários testes, queria jogar, estava com muita vontade de jogar. Foi importante no gol, ele arranca, puxa 4 marcadores ali, todo mundo preocupado com ele. Ele faz o passe no meio, depois o Mateuzinho foi esperto também, teve uma velocidade rápida de pensamento para chegar na bola e tirar do Rossi, que estava fechando muito bem o ângulo dele. Fiquei surpreso até com a finalização do Mateuzinho, muito bem para fazer o gol. E depois tem o pênalti, né? O Natan sofre o pênalti, o Kaiser bate forte com violência, mas fica ali naquele meio termo. Não foi nem no meio nem no canto. E aí fica fácil para o goleiro que acerta o canto, inclusive o Rossi, né? Um ótimo pegador de pênaltis, e aí decretou o resultado do jogo. Se o Vitória faz aquele gol, aquele empate, eu acho que conseguiria até ter um ímpeto maior para buscar essa virada, quem sabe, ou morrer no empate mesmo, que seria um placar justo, na minha opinião. Uma vitória do Vitória, ou um empate, a derrota ficou bem carinha para o Vitória, né? O pênalti perdido abateu inclusive o Renato Kaiser, né, que já estava esgotado. Ele sai recebendo o carinho do torcedor, né, que reconhece, né, a grande partida que ele fez. Amigo meu que é torcedor do Vitória, muito chateado ontem com o resultado, falou que o Natan foi tão mal que zicou até a bola do pênalti, porque ele faz aquela estratégia de ficar com a bola para não pressionarem o Kaiser e acabou fazendo isso. De fato, o Kaiser é curioso, né? Porque ele faz um jogo muito inteligente, ele fisicamente não consegue mais tanto acompanhar, como ele já foi um jogador muito rápido, muito explosivo, mas ele... Mas a jogada do gol, por exemplo. A jogada do gol mesmo, de controle de bola, como ele, mas é isso, assim, né, acha o espaço. Ele recebe a bola muito na frente, ele teria a oportunidade, talvez se fosse o Renato Kaiser de 4 anos atrás, talvez fosse correndo até a bola e ele mesmo finalizasse. Mas ele abre o espaço, consegue ver o companheiro ao lado. É um jogador que eu sempre iria querer ter no meu time. Sim. Galera, então é isso aí, manos. Domingão já é quarta de finais contra o Botafogo. O Flamengo precisa evoluir esse futebol aí para manter aí, né, se vivo para as próximas fases do Cariocão, tá? Então o Flamengo aí precisa dar uma melhorada. A vitória veio, mas como eu falei no início do vídeo, não convenceu a grande maioria, tá? Se inscreva, deixe seu like, tamo junto e é nóis. Saudações rubro-negras.